Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa edição do Ponto 3. Esse espaço para o aprofundamento de temas importantes para todos nós. E o nosso assunto hoje são as eleições. E não está muito cedo para esse assunto não, viu? Porque além da movimentação dos partidos em torno das possíveis candidaturas, temos também novas regras valendo para as eleições de 2022. Essas regras foram promulgadas pelo Congresso Nacional no ano passado e valem para as eleições para presidente da República, vice-presidente, dos 27 governadores e vice-governadores de Estado e do Distrito Federal, de 27 senadores que serão escolhidos esse ano e dos 513 deputados federais, além dos deputados estaduais e distritais. No programa de hoje queremos saber o que mudou para o incentivo das candidaturas de mulheres e de negros, como ficou a divisão do fundo eleitoral, o que mudou na divisão do fundo partidário, o que mudou na fidelidade partidária e na organização de coligações e federações de partidos. A nossa convidada que vai nos ajudar a entender essas mudanças, que certamente temos que considerar em nosso voto, está aqui conosco, conectada, a cientista política Ludmila Rosa. Muito bem-vinda ao nosso programa, Ludmila. Obrigada, irmão Diego, e a todos que nos ouvem. É um privilégio estar aqui conversando com vocês sobre um tema de tamanha relevância, né? Quando a gente fala de democracia, quando a gente fala de eleições, a gente está falando de futuro do país e de qual futuro nós queremos para essa grande nação brasileira. Então, é um tema de primeira hora. Exatamente, por isso que nunca é cedo e nunca é tarde, porque é um assunto do hoje, da nossa história. Aí eu pergunto, por que essas regras eleitorais mudaram para essas eleições de 2022? Irmão Diego, as regras eleitorais, elas costumam mudar de tempos em tempos, isso não é uma novidade, né? A mini-reforma eleitoral do ano passado não é uma novidade. Os nossos representantes nas câmaras legislativas, eles tentam adaptar a legislação eleitoral para termos melhores resultados ou que o nosso sistema eleitoral possa ser aprimorado constantemente. Então, a modificação dessas regras é visando, em tese, e eu volto a dizer, em tese, o aprimoramento do sistema, que a gente perca menos votos nesse processo de escolha do nosso candidato, porque tem as questões das coligações. Havia muita gente que defendia a tese de que as coligações fazia com que o voto do eleitor e a escolha nominal e partidária do eleitor fosse perdida por conta das coligações. Então, essas alterações de legislação, buscam o aprimoramento do sistema eleitoral como um todo e a maior satisfação do eleitor e o melhor entendimento do eleitor médio brasileiro em relação a quais são as regras que balizam, que disciplinam o nosso pleito eleitoral. Muito bem, e entre as mudanças dessa mini-reforma que foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, está a mudança no fundo eleitoral e no fundo partidário. O fundo partidário é o que financia o funcionamento dos partidos políticos no Brasil e o fundo eleitoral, as campanhas eleitorais especificamente. Essas mudanças aconteceram no sentido de influenciar as candidaturas especialmente de mulheres e negros. Na sua visão, Ludmila, essas mudanças que foram feitas na distribuição dos recursos podem levar a uma maior participação das mulheres e dos negros no processo eleitoral, se colocando como candidatos e candidatas? Irmão Diego, eu começo dizendo que a democracia, como ela está estabelecida hoje no país, essa democracia formalizada, ela tem um custo. O custo de operacionalizar os partidos políticos, os custos de operacionalizar um processo eleitoral e os custos de a gente aumentar a representatividade dos mais variados grupos sociais nesse parlamento e nesse grande espaço político institucional que forma a nossa democracia, como a gente entende. Então, dito isso, a comunidade brasileira, a nação brasileira, por parte dos seus representantes, aceitou financiar iniciativas que visassem o aumento da representatividade de outros grupos sociais, como eu havia dizendo. Nesse sentido, mulheres e negros saem aí em destaque, porque a gente entende
que há uma subrepresentatividade desses dois grupos sociais imensa no país. Nós somos um país majoritariamente formado por mulheres e por pessoas negras. E nós, contrário senso disso, temos uma baixíssima representatividade dessas duas categorias sociais nos parlamentos, nas assembleias, nas câmaras municipais. Então, entendendo como há essas distorções, e eu estava dizendo no primeiro bloco sobre o aperfeiçoamento do sistema, a reforma eleitoral trouxe alguns mecanismos de se estimular a participação desses dois agrupamentos sociais. Um deles, irmão Diego, diz respeito ao financiamento, né, dos partidos, seja no fundo partidário, seja no fundo eleitoral especial de campanha. O que eu quero dizer com isso? Que a partir das eleições desse ano, cada voto dado a uma candidata mulher ou a um candidato ou candidata negra ou negro vão valer como 2 no somatório de votos do partido quando vai se repartir o dinheiro público que vai para o fundo partidário ou que vai para o fundo especial de campanha. Ou seja, os partidos agora têm um incentivo positivo para majorarem a participação desses grupos, para de verdade incentivarem a competitividade, né? E a possibilidade de esses grupos, tanto mulheres quanto negros, terem candidaturas competitivas, viáveis e realmente respaldadas pelas legendas partidárias. O que a gente vê hoje acontecendo, irmão Diego, é que os partidos tratam essas candidaturas como meramente pro forma, né? Nós temos que ter por uma exigência de legislação, mas agora quando a legislação diz se vocês fizerem valer essas candidaturas, o aumento do financiamento para vocês vai passar a ser uma realidade, uma validade, né? Uma validade legislativa, uma validade legal, não acredito que nenhum dirigente partidário tomado por sã consciência vá abrir mão, né, dessas possibilidades, dessas prerrogativas para continuar deixando mulheres e negros escanteados nos processos eleitorais e nos processos de escalonamento, de crescimento intrapartidários. Exatamente. E para deixar claro para você que, quando escuta falar assim que vai valer o dobro, vale o dobro na definição do fundo eleitoral e do fundo partidário. Lá na urna, para a eleição, ele continua valendo 1, mas é para um incentivo, ou seja, para pegar pelo bolso para as lideranças dos partidos abrirem espaço para essas candidaturas e para que surjam novas lideranças, é que esse mecanismo entrou nessa mini-reforma eleitoral. Outro aspecto importante dessa reforma que foi feita é que as novas regras estão permitindo agora que parlamentares que ocupam cargos do Poder Legislativo, vereador, deputados estaduais, deputados distritais, deputados federais, senadores, possam deixar o partido pelo qual foram eleitos sem perder o mandato, caso a legenda aceite. Mas como é que isso vai funcionar na prática? Então, ou seja, tem que ter, assim, o final de um casamento, vai ter um acordo para poder fazer um outro casamento? Porque isso não era uma prática até agora, porque normalmente quando alguém sai do partido, é uma situação tensa, não é verdade? É um fim de casamento que a gente pode pensar, irmão Diego, é que um fim de casamento consensual ao invés de um fim de casamento litigioso. Uhum. Mas antes de entrar nessa pauta especificamente, e o senhor tocou no outro ponto, que eu acho que faz muito bem a gente deixar claro aqui para quem nos ouve ou nos assiste, que o fundo eleitoral e partidário ele é distribuído conforme a quantidade de votos que o partido tem no país e conforme o número de deputados federais que esse partido faz na Câmara de Deputados. Essas são as balizas, essas são as métricas que são utilizadas para a repartição desse fundo. Agora, quando você vai até a urna e escolhe um candidato, uma candidata, enfim, o seu voto vai valer apenas 1 na escolha do seu representante. Isso é bom deixar pacificado para não restar dúvida. E agora, irmão Diego, em relação às janelas partidárias. Sim, elas já existiam, né? Não faz muito tempo, mas elas já existiam, que é o direito dos candidatos, né, constituídos já em mandato, de mudarem, de migrarem para outras legendas. A legislação já previa algumas possibilidades disso acontecer sem gerar o encargo para o parlamentar. O que eu quero dizer?
o sistema eleitoral brasileiro entende que o mandato é do partido. Por isso que um candidato, no exercício do seu mandato, ele não pode simplesmente sair do partido e carregar o mandato consigo. Ele pode até sair, mas o mandato fica com o partido e quem toma o assento é o suplente. Mas há algumas possibilidades disso acontecer sem que ele perca esse mandato. Uma delas é a fusão partidária. Quando os partidos se fundem, o que aconteceu com o PSL e o DEM fundando, o União Brasil, o parlamentar que era filiado ou ao PSL ou ao DEM, que estivesse em desacordo com essa fusão, poderia sair, se desligar e buscar uma outra legenda sem o prejuízo da perda do mandato. Uma outra possibilidade, irmão Diego, é quando o parlamentar ou a parlamentar consegue negociar com o dirigente partidário a sua saída amistosa. Agora, a gente falando um pouco de bastidores de política, aqui eu estou falando de legislação e como a coisa foi pensada para acontecer, mas nos bastidores, essa negociação ocorre com termos pecuniários, Muita gente, para que o dirigente partidário possa autorizar a saída sem a perda do mandato, muita gente é compelida a deixar ali com o partido de origem algum montante em dinheiro que vai acabar nas mãos dos dirigentes partidários. Isso é uma prática maximamente imoral. Exatamente, eu posso dizer, importante deixar isso claro. Posso dizer que nem tudo que a legislação veda não acontece aqui no cotidiano, é uma prática imoral, mas a gente tem aqui a preocupação de trazer para os nossos espectadores o que acontece na realidade. Essa negociação, muitas das vezes, se dá pelos termos pecuniários, ou seja, pague pela sua saída e pelo seu mandato. Mas a legislação prevê esse consenso nessa janela partidária. E agora, irmão Diego, eu preciso deixar claro que a janela partidária vale apenas para a eleição que é vigente no ano. Ou seja, o parlamentar, deputado estadual que vai disputar a reeleição ou que vai disputar a eleição, ele pode mudar no período da janela, porque esse ano nós estamos falando de eleições majoritárias. Esse ano vai ter eleição para a Assembleia, esse ano vai ter eleição para o Congresso Nacional e para o Senado. Mas esse ano a gente não vai ter eleição para vereador. Então, vereadores e vereadoras constituídos em mandato não podem mudar de partido agora nessa janela partidária, porque esse não é o ano de eleições para a vereança. Exato. Acho que me fiz claro, irmão Diego. Sim, perfeito. Ficou perfeito, porque a gente tem que entender que estamos falando dessas eleições que vão ter esse ano. Agora, como opinião, com esse sistema de federações de partidos, que a partir de agora está disponível, a gente pode desistir de tentar entender o que seja fidelidade partidária nesse país? E eu queria que você explicasse a diferença entre federação de partidos e coligações, que a gente já conhece de muito tempo. Perfeito. O senhor traz, você traz, me permita a informalidade, mas traz 3 temas importantíssimos para a gente entender o nosso processo eleitoral. A fidelidade partidária, a federação partidária e a coligação. Eu começo pelas 2 últimas que tomaram um pouco da agenda jornalística em relação ao jornalismo político nos últimos meses. A federação partidária, ela se parece muito, ela se assemelha muito às coligações. As coligações são consórcios de partido visando o processo eleitoral. E muitas das vezes, irmão Diego, você via, e eu estou falando aqui hipoteticamente, você via coligações que estavam ali com o PT e o Republicanos na mesma coligação, o PCdoB com o PSL na mesma coligação, ou seja, entre muitas aspas, aberrações do ponto de vista das convergências ideológicas acontecerem dentro de uma coligação apenas em prol do pragmatismo visando o processo eleitoral. As coligações, portanto, faziam com que um eleitor empedernido ali do PSL acabasse votando num parlamentar do PSL, um parlamentar liberal ou conservador, e esse voto pudesse escoar para uma legenda mais progressista, mais do centro ou mais à esquerda, porque esses partidos
com menos convergência ideológica ou com nenhuma convergência ideológica, estavam ali coligados visando o processo, o pleito eleitoral de um ano em específico. Ou seja, as coligações têm um prazo para acontecer e o prazo é o processo eleitoral. As federações, elas são um aprimoramento, no meu entendimento, do regime de coligações, porque elas também permitem esse consórcio partidário, mas levando em consideração, irmão Diego, as ideologias desses partidos. Porque a partir do momento que os partidos vão participar de uma federação, eles vão atuar, né, quando eleitos, como um partido só, com um estatuto comum. Cada um dos partidos, né, vai ali colocar suas questões para se formar um estatuto e esse estatuto ser submetido à justiça eleitoral. Além disso, as federações, elas não têm a duração apenas do pleito, não têm a duração do momento eleitoral, elas têm a duração longeva dos 4 anos de mandato. E elas acontecem em todas as escalas federativas. Eu quero dizer que, tomando como exemplo, a federação que hoje foi homologada pelo TSE envolvendo PV, PT, PCdoB. Elas vão valer para a eleição desse ano. Esses 3 partidos vão se comportar na bancada, a partir do ano que vem, nas bancadas federais, no Congresso, como um partido só, tendo um estatuto comum, e nas eleições de 2024 para prefeito e vereador, essa mesma federação vai ter que estar valendo. Fora isso, em qualquer estado do Brasil, qualquer um, se a federação aconteceu em nível nacional, o estado de Goiás tem que obedecer à federação, o estado de Minas Gerais tem que obedecer à federação, ou seja, vai fazer com que o eleitor se desconfunda em relação às ideologias que ele quer seguir, né, ao plano de governo que ele quer seguir. Isso vai fazer com que ele tenha essas ideias clareadas e que ele não tenha que optar por dar um voto, por exemplo, para o PT e esse voto acabar indo para o Patriotas, porque a coligação ali em si estava fazendo ele perder a representatividade do seu voto. Então, a federação, mais uma vez, no meu entendimento, ela traz um ganho e ela faz com que os partidos, irmão Diego, se fidelizem nelas. Porque a partir do momento que você se federa e que você tem que ficar 4 anos obedecendo a essa federação e que o partido resolve sair dessa federação, ele tem ônus dessa saída. E os ônus são severos, porque ele automaticamente passa a perder tempo de TV, ele passa a perder fundo partidário e ele passa a perder o fundo eleitoral especial de campanha pelo prazo de mais 4 anos. E isso vai fazer com que os dirigentes partidários pensem muito bem antes de descumprirem o que foi pactuado através da composição e homologação de uma federação. Ludmila, ajuda a gente a entender muito bem as novas regras eleitorais. Eu tenho 3 perguntas para fazer, meu tempo está curto. Me ajuda aí, porque eu quero falar de 3 novidades dessas novas regras eleitorais. O mandato coletivo, a possibilidade de realização de plebiscitos e também a questão da quarentena. Mas vou começar com o mandato coletivo, porque era algo que já era praticado por partidos de esquerda e que parece agora vai ser, digamos, está dentro da legislação, é isso? Tá. Os mandatos coletivos, eles nunca tiveram uma proibição legal, irmão Diego. Mas ele tem algumas particularidades. Por exemplo, uma candidatura coletiva, você junta ali algumas pessoas que têm entendimentos políticos, ideológicos ou partidários em comum, e essas pessoas vão aí buscar votos, né, para essa candidatura como se fosse sua. Mas esse grupo tem que escolher necessariamente um ou uma pessoa dessa turma para homologar a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral e para ir às urnas. Ou seja, irmão Diego e Ludmila Rosa estão num mandato coletivo, mas apenas o rosto da Ludmila ou o rosto do irmão Diego vai para as urnas, independente de quem está buscando o voto nas ruas. Esse mandato coletivo, aliás, essas candidaturas coletivas que podem ensejar mandatos coletivos, elas têm alguma dificuldade do ponto de vista prático. Depois de eleitas essas pessoas, quem vai dar o tom, né, desse mandato? Quem vai escolher em que projeto de lei vai votar? Quem não vai, quem vai discordar?
quem vai ter mais prevalência. Então, isso na prática, isso tende a ser um tanto embaraçoso se essas pessoas não estiverem em comum acordo e com um azeitamento muito, muito bom dessas afinidades. Senão, vira uma celeuma e esse agrupamento tende a se dissipar. Agora, com relação à quarentena, a gente veio da pandemia, já sabe bem o que é isso, mas agora tem uma quarentena para diversas carreiras de 4 anos para a pessoa poder se apresentar na candidatura, apresentar a sua candidatura. A senhora avalia que essa questão da quarentena, ela é interessante para a pessoa que está iniciando na carreira política depois de muito tempo dentro do serviço público, especialmente no Poder Judiciário? Olha, irmão Diego, eu entendo que essa quarentena, ela tende a trazer mais isonomia para a disputa eleitoral. Porque veja o caso, citando um caso claro aqui, do ex-juiz Sérgio Moro, por exemplo. O ex-juiz Sérgio Moro, por um tempo, ele, por conta da sua atuação na magistratura, ele acabou entrando para as mídias, ele deu muitas entrevistas, aumentou a sua popularidade em função de uma função pública que ele exercia, né? Então, muita gente acredita que esses status que são instantâneos e que são em decorrência da atuação profissional das pessoas podem gerar uma certa dificuldade de competitividade com quem não tem a mesma projeção midiática, com quem não tem a mesma projeção de carreira, enfim. E a gente vê, por exemplo, alguns policiais, eu vou dar esse exemplo, policiais que tornam midiática a postura, a atuação deles numa emboscada com algum bandido, na apreensão de cargas, enfim, no seu cotidiano ali da profissão. Joga isso na rede social, isso faz com que ele ganhe uma fama tremenda, né, em função do seu exercício público, e daqui a pouco ele se candidata à eleição e ele sai na frente de muita gente, o que é uma discussão provocadora e interessante. Mas, irmão Diego, eu, salvo o melhor juízo, acredito que as quarentenas, elas não foram aprovadas na última reforma eleitoral. Certo. Então, isso suscitou um bom debate, mas o Congresso não anuiu com essa quarentena, que no meu entendimento seria até interessante. Porque como todo projeto político, todo projeto que tramita no Congresso, ele acaba tendo alguns torpedos direcionados para algumas candidaturas em específico, e talvez esse tentasse atingir algum alvo em específico, mas parece que passou sem a necessidade de alguém, porque até pelo exemplo que você deu do ex-juiz Sérgio Moro, já não teria mais necessidade de cumprir quarentena, porque se ele sair candidato esse ano, já tem mais de 4 anos que ele abandonou a sua função como juiz. Exato. Uma palavrinha, então, a respeito da participação popular. Porque a gente sabe que ao longo dos anos a gente tem observado que a abstenção tem crescido muito nas eleições. E uma das propostas que estava na legislação é a realização de plebiscitos em eleições municipais para incentivar a participação. A senhora acha que é um caminho? Ou como a gente pode encontrar meios para verdadeiramente incentivar as pessoas a tomarem consciência da importância da participação no processo eleitoral? Essa pergunta é sensacional, porque ela coloca em relevo aqui o grande gargalo da democracia brasileira hoje, que é a dificuldade de a gente fazer com que o cidadão e a cidadã brasileira se importem com os rumos do país, né, a partir do processo político como um todo. A gente tem a postura de eleger os nossos candidatos e depois a gente se esquece completamente quem a gente votou, a gente não fiscaliza esse mandato, a gente não fiscaliza a atuação desse ou dessa parlamentar. Isso faz com que o nosso sentimento ou o espírito de representatividade fique escasseado, fique diminuto. Então, quando a gente fala de participação, irmão Diego, a gente está falando efetivamente de que os brasileiros eles tomem pé do que está sendo feito, né, nas casas de lei, como é que a nossa vida está sendo decidida a partir dessas pessoas que nós colocamos lá. Então, para além dessas questões plebiscitárias, de sim ou não, ou de referendo, enfim, eu acho que nós temos mecanismos muito mais efetivos e menos confusos para estimular a participação popular. Uma delas são mandatos que estejam mais linkados com os interesses da sociedade.
são mandatos que tenham ouvidos empáticos em relação ao que a sociedade tem como aspiração. O que a gente vê são parlamentares que se elegem e viram as costas para quem os colocou lá. E isso gera, antes de mais nada, uma sensação de baixa representatividade, mas depois, no médio e longo prazo, uma sensação de não pertencimento e, portanto, de ignorar aquele movimento político que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que os parlamentares eleitos e mesmo a cidadania que elege essas pessoas tem que fazer um ciclo, né, vertiginoso e virtuoso de fiscalização e de devolutiva daquilo que está sendo feito, num movimento ético, num movimento democrático e num movimento que tende a fortalecer as instituições brasileiras, a nossa democracia e a participação. O que as pessoas querem hoje, no limite, e sem ousadia eu digo isso, mas o que as pessoas querem hoje é serem ouvidas. Nós estamos numa época em que nunca, né, irmão Diego, fomos tão protagonistas das nossas vidas, das nossas histórias, das nossas narrativas. Hoje a gente pega um celular e a gente é um comunicador, a gente quer opinar, enfim. Então isso é um fenômeno da nossa época e isso não está diferente do que acontece na vida política. Hoje o cidadão se interessa mais, mas ele precisa qualificar a sua participação, se informar melhor e buscar mapear, monitorar aqueles em quem eles depositaram a confiança de nos representar ou de os representar durante 4 anos. O Papa Francisco, em certa ocasião, observou que é falso dizer que um bom católico não se interessa pela política e confirmou: um bom católico deve estar interessado na política e oferecer o melhor de si para que o governante governe bem. Não pode lavar as mãos ou se omitir. Tem que participar. E o voto é uma expressão importante desta participação. Quero agradecer aqui os esclarecimentos, a comunicação da cientista política Ludmila Rosa, que nos ajudou a entender essas mudanças dessa mini-reforma eleitoral que vale para as eleições de 2022 e também já com uma análise das suas consequências. Ludmila, muito obrigado por sua participação e seja sempre bem-vinda aqui no Ponto 3. Muito obrigada, irmão Diego. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, sem nem a pretensão de exaurir essa pauta ou de me colocar no lugar dos meus colegas eleitoralistas, mas como a gente vinha dizendo, o debate é sempre bem-vindo e as provocações para que a gente forme uma cidadania mais exemplar é sempre também muito bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado e obrigado também a você que acompanha o Ponto 3. Até a semana que vem.